Olá, bom dia a todos. Eu sou a Sharon, gerente de comunicação aqui da Eletros. Hoje a gente está aqui de novo com vocês para falar de novo sobre perfis de investimentos, né? Na última live a gente teve bastante audiência, tinha um limite de acesso e ficou muita gente de fora. E hoje esse encontro novamente foi programado para vocês ouvirem a apresentação que a gente fez na última live, que está no YouTube, e abrir esse canal de troca que foi muito rico da última vez. Vocês enviaram perguntas, a gente conseguiu responder. Hoje a gente vai fazer a mesma dinâmica. Estou aqui com o Max, que é o diretor financeiro, e o Luiz Guilherme, que é o gerente financeiro também, para responder as perguntas. Então, o Max vai fazer a apresentação. No final, eu vou ficar recebendo a pergunta de vocês aqui pelo chat. No final, a gente responde todas as perguntas, que assim é uma forma também de todo mundo ver a pergunta, ouvir a resposta, que da última vez também a gente respondeu online, então a dinâmica de responder no final é para ajudar que todo mundo se concentre na apresentação e no final ouça as perguntas e as respostas que todo mundo está enviando. Então, eu queria agradecer demais a presença de vocês, a gente está com a sala cheia de novo, isso é uma alegria para a gente poder falar com vocês e abrir esse canal de contato e troca, né? Queria lembrar que a gente também, a diretoria executiva, excepcionalmente nesse período, prorrogou o prazo para alteração, porque embora ela seja feita online, a gente viu que realmente a gente está vivendo um momento atípico, muitas dúvidas estavam surgindo, e a gente prorrogou um pouquinho o prazo para vocês terem mais tempo de estudar o cenário de vocês, e como vocês vão ver a apresentação do Max, realmente é uma decisão muito individual. Então, esse encontro aqui hoje é para esclarecer as dúvidas e vocês têm até sexta-feira, agora no dia 22, para acessar o portal do participante. Caso vocês realmente optem por fazer uma alteração de perfil agora, está disponível online. Max, é com você. Bom dia a todos aí. A gente está aqui mais uma vez, como a Sharon falou, para falar um pouco sobre perfis de investimento. Eu vou colocar a apresentação na tela, para a gente começar a acompanhar então aqui. Bom, a gente tem essa agenda, né? Que é basicamente informações que tem no site, que pode dar auxílio ao participante. Tem a parte de perfis, que eu vou falar um pouquinho. A parte importante é a gestão, o que a gente está fazendo na Eletros para poder tentar tirar alguma oportunidade desse momento, né? E rentabilidade também. As perspectivas, que é um ponto importante, a gente avaliar a nossa visão à frente, nosso futuro. E a gente vai tentar responder as perguntas dos participantes aqui na medida do possível, né? Bom, vamos lá, então. Primeiro, lá no site, a gente consegue algumas informações com relação a perfis de investimento, né? A gente tem lá um e-book com várias informações. Vocês podem obter lá sobre informações sobre investimentos, sobre como é que é o perfil, o que o participante tem que ficar atento. Lá também é possível você se direcionar para a parte exclusiva do participante e também fazer um teste no portal, né? Para saber o seu teste de risco, qual seria um perfil mais indicado para você estar escolhendo. Isso está disponível no site. Outra parte do site também que é interessante é um tutorial onde o participante consegue, através dali, se informar de como ele procedeu para fazer a alteração de perfil de investimento dele. Né? É só um auxílio para ele poder chegar lá na parte que ele tem que tomar a decisão e o que ele tem que ser feito para fazer essa decisão. Bom, perfis de investimentos. Como todos sabem, ou se a maior parte deve saber disso, a gente tem 5 perfis hoje. O perfil Eletros, ele tem hoje atualmente 20% de bolsa. É um perfil que mensalmente a equipe interna faz uma reunião, um comitê, e dado o cenário que tem prospectivo, ela decide se vai aumentar ou diminuir a posição que ela tem lá em bolsa, né? De acordo com o mercado. Os outros perfis são padronizados, né? Então, o super conservador tem 0, o conservador com 15%, o moderado com 30% e o agressivo com 45%. O que difere de um perfil do CD Eletrobras para um CV ONS, um CV TPE? Apenas que a parte que está alocada no CD Eletrobras, ele tem uma parcela de imóveis. Tá? E isso difere do restante dos investimentos. Só. O restante é praticamente a mesma coisa. Um outro ponto importante é rebalanceamento mensal. São duas coisas que eu vou falar aqui.
Primeiro, a gente entende que quando o participante contrata um perfil, seja ele moderado, conservador, agressivo, ele quer ter aquele percentual de bolsa. Então, mensalmente, de acordo com o movimento de mercado, já apura sempre no último dia do mês o que aconteceu com aquele perfil. Se o perfil que tem 30% de bolsa, ele passou a ter 31%, a gente vende esse 1% de bolsa e fica comprado em 30% de novo de bolsa. Se por acaso é o contrário, se a bolsa caiu, ele está em 28%, por exemplo, a gente vai e compra 2% de bolsa e realoca ele em 30%. Então, todo mês a gente faz isso com todos os perfis. Isso tem dois motivos. Como eu falei, o primeiro é o participante contratou um perfil que tem aquele percentual de bolsa. E o segundo é esse motivo aqui que eu fiz. A gente fez uma continha aqui de longo prazo. Eu vou focar aqui nessa que está enquadrada em azul. Esse quadradinho azul aqui. Duas situações. A primeira é que, há 10 anos atrás, por exemplo, um participante que tinha escolhido esse perfil agressivo, e esse participante que pegou 45% da bolsa, de bolsa que ele tem, e comprou e não tem mais nada. É esse perfil estático aqui que eu estou dizendo aqui, ó, essa barrinha azul mais clara. Então, depois de 10 anos, esse participante que chegou lá atrás e comprou 45% de bolsa e 55% de renda fixa, ficou parado, não fez mais nada. Qual foi o retorno dele depois de 10 anos e alguns meses que eu conheci também esse ano aqui para poder considerar a crise aqui? 112% dele que ele teria de retorno entre... Eu considerei aqui o CDI e o IBX, tá? Como referência só. Não tem mais nenhum outro investimento para poder fazer essa conta. Então, se ele não fizesse nada, ele teria 112. Agora, a gente faz uma conta, que é a barrinha mais escura, rebalanceando. Ou seja, todo mês, o perfil agressivo, que tem 45% de bolsa, a gente foi lá e realocou de novo em 45%. Todo mês a gente fez isso. Então, o que eu quero dizer aqui? Quando você toma uma decisão de disciplinar, que é no caso aqui o perfil agressivo, que ele quer ter 45% em bolsa, a gente entende que tem que ser alocado porque isso não toma nenhum... nesse momento eu não tomo nenhuma decisão assim, considerando expectativas minhas, ou de um ou de outro. Aqui é o perfil, ele tem que ser sempre assim, 45% de bolsa. Por que isso é bom às vezes? Às vezes, o nosso comportamento não respeita muito o que acontece, às vezes, no mercado, por exemplo. Às vezes, a bolsa subiu muito. Se a bolsa subiu muito, provavelmente eu vou pegar esse perfil que tem 45% de bolsa e vou vender um pouco dele. Então, por quê? A bolsa subiu, eu estou vendendo. O contrário foi verdadeiro. Se a bolsa caiu muito, eu vou lá e comprei um pouco de bolsa para alocar ele em 45% de posição, ele está comprando na baixa e vendendo na alta, e assim por diante. Todo mês ele fazendo isso. Então, isso demonstra matematicamente que fazer a alocação mensalmente no perfil era mais vantajosa do que você tomar a decisão de não fazer. Então, esse é o segundo ponto que eu tinha colocado. Primeiro, o participante que contratou aquele perfil. Segundo, que fazendo isso sem considerar um comportamento pessoal ou um achismo, a gente acaba tendo uma vantagem com relação a isso. O que mais está no site que a gente pode ter de informação que pode ajudar o participante a tomar algum tipo de decisão? Informações importantes. A parte que tem lá de investimentos, um itemzinho chamado podcast, tem sempre um relatório de investimento mais atualizado. Cada plano tem o seu relatório. Cada plano tem o seu relatório. E o que tem nesse relatório que pode ajudar o participante? Primeiro, a alocação dele, que ele está lá na alocação que ele estiver lá, em perfil que ele estiver. Tem algumas informações sobre perfil, patrimônio e informação de rentabilidade. Essa rentabilidade que é uma prévia que a gente coloca. Por que é prévia? Porque assim que fecha o mês, eu já considero que os investimentos não mudam mais de valor. Eu já sei quais são os valores dos investimentos. Então, a gente faz uma simulação para saber qual seria a prévia da rentabilidade do plano e a gente antecipa isso para o participante, colocando no site já assim nos primeiros dias do mês logo, para tentar deixar o participante sempre com uma informação atualizada. Além disso, o que temos lá? Temos um cenário desse relatório, a gente sempre considera um cenário externo, um cenário interno, comenta o que aconteceu lá fora, comenta o que está acontecendo aqui dentro, e o que isso impacta no plano. Tem um comentário aqui do plano, dados os cenários, o que aconteceu na carteira do plano. A gente tenta, dessa forma, tentar deixar o participante também informado do que está acontecendo. Além dos indicadores de mercado, que a gente acha relevante, está bom, está colocando aqui, os principais dele. Então, isso aqui é basicamente para o participante ter uma informação um pouco mais atualizada, e também orientar ele, de repente, também no momento desse. Bem, vamos lá. O que o participante tem que observar na hora de escolher um perfil? Primeiro, a tolerância a risco.
A tolerância a risco ela é individual. Eu tenho uma certa tolerância a risco, de repente, é maior. Uma pessoa que não tem, ou não está acostumada com o mercado, ou não está acostumada com uma queda de bolsa, né? Talvez esse participante se surpreenda muito quando vê uma rentabilidade mais baixa. Então, ele se sente desconfortável com uma situação dessa. Talvez ele tenha um apetite a risco menor que o meu, né? Isso é de pessoa para pessoa. Por isso que a gente sempre fala, tolerância a risco, desculpa, ela é sempre avaliada pessoal. Os outros 3 itens que estão aqui estão relacionados, basicamente, né? Esses 3 itens são relacionados. Tempo de entrada de benefício. Aquele participante que tem lá uma perspectiva de daqui nos próximos 12 meses estar entrando em benefício, esse participante ele tem que avaliar se ele tiver uma outra condição financeira fora da Eletros, por exemplo. Vamos supor que o participante tem investimentos na Eletros, investimento em outro banco lá, numa renda fixa, né? Que gera ele também algum tipo de benefício no futuro para ele, ou ele considera isso como parte do benefício dele. Esse participante, ele vai avaliar, eu tenho um dinheiro fora e um dinheiro na Eletros. Então, se eu tenho um dinheiro lá na renda fixa, de repente eu posso colocar um pouco mais de risco aqui. Mesmo que eu vá entrar em benefício daqui a 12 meses, ou 15 meses, ou 6 meses. Então, isso entra na conta da participante, né? Se ele não tiver nada fora da Eletros, só tiver o dinheiro da Eletros, esse participante tem que ficar um pouco mais atento, porque como o benefício é uma coisa importante na vida dele, ele tem que considerar o risco que está envolvido ali. E talvez seja o momento dele avaliar se não tem que correr menos risco nesse momento, né? Outro ponto importante, se ele já tiver em benefício, essa pessoa em benefício, ela tem que avaliar essa condição aqui, ó. O fluxo de caixa dele se permite algum tipo de queda de receita. Como todos sabem, a pessoa que está em benefício do plano CD, anualmente é recalculado o benefício dela por 2 motivos. Ou mudou a taxa do passivo, a taxa dos juros do plano, ou mudou o retorno dos investimentos, né? Nesse caso, esse ano, por exemplo, até o momento está mudando o retorno dos investimentos, né? Porque a gente pega a bolsa caiu muito, então a gente, olhando assim, se fosse hoje, no final do ano, estaria recalculando os benefícios para baixo. Então, isso é importante, o participante, nesse momento de escolha, que já está em benefício, avaliar a condição de fluxo de caixa dele, né? Também, outra coisa, se esse cara tiver já uma condição financeira boa, fora da Eletros também, tudo bem, é uma outra condição que tem que ser incorporada na decisão dele. Então, isso muda, mais uma vez, de pessoa para pessoa, né? Então, são pontos que a gente tem que observar, que às vezes não tem como a gente comparar um participante com o outro. Às vezes a pessoa pergunta para mim, o que você acha que tem que fazer com o meu perfil agora? Eu falei, não sei, depende do que você tem, depende da sua condição, depende da sua tolerância a risco, depende se você tem outro investimento fora, né? Depende muito de outras coisas. A gente não conhece a pessoa, a gente conhece a vida financeira dela. Então é difícil dar uma opinião para uma pessoa só com poucas informações que a gente tem, né? Por isso que é importante a pessoa se autoavaliar e ver se realmente aquela condição de perfil que ela está colocando ali é adequada para ela, né? Então, aqui embaixo, por último, a escolha de perfil é uma opção individual. As condições acima mudam de uma pessoa para outra. É isso que eu estou dizendo aqui nesse slide, né? Bom, falar um pouco da gestão e da rentabilidade dos perfis. Essa parte da gestão aqui, eu coloquei 2 slides novos, que é para a gente abrir um pouco a carteira. As pessoas perguntaram, tá, como é que é a composição, então, na renda fixa, na variável, como é que é a gestão aqui, a gestão ali. Então, eu achei interessante colocar mais 2 slides para explicar um pouco mais, né? E também o que está fazendo com relação aos investimentos nesse momento. Bom, renda fixa. A renda fixa dos planos ela é igual para todos os planos, CD, planos CVs. Então, o CD Eletrobras é a mesma renda fixa do plano CV ONS, do CV EPE. Não muda, a renda fixa é a mesma. Como é que as carteiras são compostas hoje? A gente tem 3 grandes fundos multimercados, são essas pizzazinhas mais da esquerda aqui, mais azuis, e 2 carteiras próprias em cinza, né? E como é a composição desses gestores, toda a carteira própria, como é que está distribuída nos investimentos? A composição, hoje, ela é a maior parte ainda CDI. Mas ela está mudando. Por que ela está mudando? Bem, no início do ano, a gente tinha uma composição quase 100% CDI. E de acordo com o mercado, com toda a oscilação de mercado, as volatilidades, tudo isso, alguns papéis de renda fixa, como é o caso das NTNBs, que é título do governo, como é o caso de créditos que estão no mercado, as taxas subiram. E aí passaram a ser interessante para a gente também. Então, a gente já tomou a decisão de, aos poucos, estar começando a aumentar essa parcela de crédito e de NTNB. Por quê? Para gerar mais retorno para o plano. Eu vou mostrar no final, daqui a pouco, as projeções que a gente tem de juros que a gente tem aqui, e ver que é uma situação complicada para quem está hoje num perfil
que só tem renda fixa, por exemplo. Ele tem que saber o que está comprando e sabendo qual é a rentabilidade esperada para ele. É importante tomar essa decisão também. Então, a gente já aprovou em conselho uma parcela de NTNB, por exemplo, uma compra de NTNB, que vai chegar a quase a 40% do plano, aqui da renda fixa do plano, né, ao longo desse período. A gente não comprou tudo ainda porque a gente entende que o mercado é muito volátil e são títulos que, quando você compra ele, traz também essa volatilidade para a carteira, né? Então a carteira de renda fixa passa a ficar um pouco mais volátil, apesar de ser um retorno melhor. Mas também tem a situação toda de será que amanhã a taxa está melhor que hoje? Então a gente, aos pouquinhos, com tudo que está acontecendo no mercado, tem acompanhado diariamente isso aqui, né, e tentado comprar a taxa, a NTNB na melhor taxa possível, porque ele entende que é um momento realmente especial e é um momento delicado. Então a gente vai aos poucos comprando essa posição. Então a tendência é que essa participação de NTNB aumente, né, que ela tem aqui hoje em torno de quase 18%, 17%, e vai aumentar. Né? Por quê? Porque a gente quer trazer um pouco mais de retorno para o participante da fixa. Aqui é retorno na parte esquerda, as barrinhas, é o retorno do mês de abril, está até o dia 30 de abril, né, do carteiro de renda fixa, e o CDI. No acumulado do ano já começou a ganhar um pouco em relação ao CDI. Só essa compra que a gente começou a fazer já começou a melhorar um pouco mais o rendimento da renda fixa. Não é nada assim extraordinário, porque está aumentando a posição ainda, né? Essa posição está sendo geralmente discutida e comprada. A tendência é que a gente espere que o retorno melhore para a renda fixa. Né? Bom, aqui é a parte de renda variável. Eu coloquei esse slide porque perguntaram na semana passada como é que é a estratégia, tal, isso aí. Então, a gente tem 5 estratégias hoje na renda variável. A principal delas é o IBX ativo, ou seja, o gestor ele acompanha o IBX, mas ele tem que ter um ganho acima do IBX. A ideia é ganhar sempre do IBX. Então, é IBX ativo. Outra estratégia que a gente tem é mid e small cap. São empresas com capitalização menor na bolsa, não são as principais, por exemplo. Né? São empresas que têm um tamanho médio e pequeno. É outra estratégia que a gente colocou também na carteira. E tem outra estratégia, quantitativo, que é um fundo que utiliza dados matemáticos para fazer a carteira, né? Tem dado bem certo isso até. Uma parte de valor e uma parte de Bovespa passivo. O Bovespa passivo é como a gente compra o índice passivo da bolsa, é um BOVA, por exemplo. O BOVA é uma carteira exatamente igual ao índice, então ela não muda, ela não é diferente do BX ativo. O BX ativo a gente ganha do índice, tenta ganhar do índice. Aqui é para render igualzinho ao índice. Então, a gente faz a composição de estratégia que visa ganhar um pouco mais sempre em relação ao índice. Tá? E quem são os gestores dessas estratégias? Estão aqui, na parte direita. Carteira própria, a parte azul escura, que tem estratégia de BC ativo e essa parte de Bovespa passivo. Tem a parte da Sharpe, que faz essa parte também de um IBX ativo, nesse bolão aqui azul. E depois outras estratégias são parecidas, bem divididas aqui entre elas. Tá? A Apex está mais ou menos aqui nesse mid small, a ZQuest também está aqui. A Vinci faz essa parte verdinha aqui, e a Constância é a bolinha amarela, ela faz essa parte quantitativa. Tá? E o que tem gerado de retorno esse ano? Bom, todos sabem que tem acompanhado. A Bolsa em março foi uma tragédia, né? Acho que pegou o mundo todo de surpresa com a pandemia. Foi muito rápido, acho que não deu tempo nem das pessoas pensarem em fazer um tipo de seguro para as carteiras, foi tão rápido que não deu nem tempo para fazer isso. A Bolsa caiu muito no mês de março. A Bolsa em abril, a parte esquerda, as barrinhas, já voltou uma parte, né? 10,7 de retorno para a carteira, naqueles gestores consolidados, contra o IBX de 10,3. Mas compensou a parte disso, né? Mas a Bolsa ainda é negativa muito no ano. O mês de março foi muito forte, né? Assim, bastante os perfis, porque aqueles perfis que têm mais bolsa realmente sentiram, né? Então é isso que eu quero dizer. Às vezes a pessoa escolhe um perfil mais agressivo, ela tem que ter pelo menos uma noção que isso pode acontecer algumas vezes na vida, né? Isso aconteceu dessa vez, depois de muitos anos a gente teve uma crise forte, e ter preparado para isso. Agora, o que eu tenho para dizer? A gente tem um perfil, a gente está em plano de previdência, né? Eu vou chegar daqui a pouco nos slides de gráfico que eu vou mostrar para vocês, vou explicar o que eu estou falando agora. A gente está falando de previdência. Previdência é médio e longo prazo, né? E essa situação que está hoje é uma situação temporária. Assim como foi no passado, as crises passadas, elas afetaram os investimentos e recuperaram depois no futuro, né?
É essa mesma coisa. A questão é que dessa vez a gente não tem uma noção muito clara da extensão dela ainda. E nem do tempo de recuperação dela. As pessoas falam, a recuperação vai ser em V, que a recuperação que a economia cai muito rápido e depois volta muito rápido. Ah, não, a economia vai ser em U, vai ser em L. Na verdade, é que ninguém sabe como vai ser. A única certeza que a gente tem é que em algum momento isso vai ser repassado e vai se recuperar. Né? Pode ser 1 ano, 2 anos, a gente não sabe. Mas o bom da Previdência é que a gente tem tempo pela frente. Né? Então a gente tem que considerar esse tempo nas nossas avaliações. Né? E não tomar nenhuma decisão de curto prazo pensando na situação como é hoje, né? Muito negativa. Então é importante que a gente pense sempre no longo prazo. Então, aqui é uma rentabilidade prévia dos perfis. O primeiro slide aqui é o CD Eletrobras. Então aqui o super conservador foi o único que passou nessa fase agora com rentabilidade positiva, porque ele não tem bolsa. O conservador, que tem 15% de bolsa, tem negativo em 3%. O moderado, que é 30% de bolsa, 7% negativo. E aqui o perfil agressivo, menos 11%. Isso é até a barrinha cinza, é acumulado até abril. E o perfil elétrico, menos 6,9% até abril. Os outros perfis dos outros planos não mudam muito. Você vê a ONS, a mesma linha. O super conservador está positivo em 1,55. Como eu falei, a diferença é só a parte de imóveis para os outros perfis e para os planos, né? Então a diferença é pequena. O conservador, menos 3%. O moderado, menos 7%. O agressivo, menos 11%. E o elétrico, menos 6,90%. Em linha com a EPE também, na mesma linha, né, dos outros perfis. Então, a gente percebe aqui que os perfis com mais bolsa realmente sentiram muito, né, mesmo com a recuperação já de abril, que foi aqui, ó, a barrinha azul mais clarinha, mas mesmo assim é um perfil bem negativo no ano. Isso aconteceu já em 2008, né, não quando tinha perfil, mas com os investimentos sim, tempos depois recuperou. Então a gente tem que ter calma nessa hora, pensar um pouco no que fazer. Você vai tomar uma decisão de mudar de perfil agora, tomar uma decisão bem consciente. Porque a perspectiva que a gente tem para os próximos meses, ela pode fazer diferença. Eu vou falar um pouco daqui a pouco da perspectiva disso. Aqui é o histórico. Rentabilidade dos perfis, CD Eletrobras, CVNS. O CVE não tinha perfil há 10 anos atrás, a gente considerou que o plano é o perfil elétrico, como referência dele. O que é importante aqui? A linha vermelha é a CDI. A linha azul clara é a bolsa, no período de 10 anos, desde o início do período, desde o início do perfil de investimento. Mesmo o perfil que tem mais bolsa, que é o agressivo, mesmo considerando que ele tem quase metade da carteira de bolsa dele, ele mesmo assim ainda conseguiu superar o CDI nesse período. O que eu quero dizer aqui, o risco, ele realmente existe, mas com o tempo ele acaba sendo diluído. Né? A gente pegou um período de bolsa muito ruins aqui, não sei se vocês lembram, de 2010 a 2015, praticamente a bolsa ficou zerada, né, por conta do governo Dilma, e já considera regime que foi uma coisa muito forte para a gente. Mesmo assim, ainda superou o CDI. Tá? Dos perfis, mesma linha. Mesma linha. O que é importante para a gente nessa hora tomar decisão? Bom, eu peguei o relatório do Banco Central atualizado para essa semana, a semana passada eu tinha colocado a semana retrasada, e essa dessa semana já atualizada, para a gente tomar algumas discussões aqui importantes para a gente. Primeiro, IPCA. Para 2020, o esperado que feche com 1,6. Isso mudou muito ao longo desses primeiros 4 meses do ano. 2021, 3,2. Eu não vou nem entrar no mérito de 22, 23, porque são projeções, e as projeções elas mudam muito aqui. Então, vamos focar um pouco mais só no 2020, 2021, que é onde tem um horizonte que a gente consegue enxergar um pouco mais de clareza. Nem um pouco mais de clareza, acho muito difícil enxergar alguma coisa nesse cenário todo que está passando, mas um pouco mais menos incerteza, vamos dizer assim, entre 20 e 21. A taxa Selic, o mercado espera que ela feche o ano em 2,3. 2021, 3,5. O PIB para esse ano, menos 5. E para o ano que vem, 3,2. Já uma recuperação. E aqui embaixo eu peguei um dado da MCM, que a gente sempre usa lá como referência nossa de macroeconomia. O que é a dívida PIB para 2020, para 2021, para 2022 e assim por diante. Esse dado de dívida bruta aqui, ele era 75% no final do ano passado, com tendência até a diminuir, dado tudo que a gente estava pretendendo fazer de reforma. Né? Porém, com a crise e o governo com muito estímulo na economia, gastando dinheiro para isso, né?
vai chegar em torno de 92% no curto prazo. Isso é uma situação de curto prazo. Isso é uma situação que o governo tem que ficar atento e tem que correr atrás das reformas. Ele não pode largar de mão isso, porque é a única situação que a gente tem de ter uma recuperação um pouco mais na frente, né? E isso, ele não pode abrir mão disso. Isso é importantíssimo para a gente gente acompanha de perto isso. Bom, outro dado importante aqui que tem a ver agora com o que eu vou falar com relação aos nossos perfis. Taxa real de juros, se vê aqui, ó, ou seja, é a Selic descontada a inflação IPCA. Para esse ano, fechamento de período, lá no final do ano só, é 0,6 real. E para o ano que vem é 0,3, gente, real. Ou seja, é uma renda fixa, vai render real quase zero, né? Se a gente pensar assim. Por isso que a gente tomou a decisão de começar, à medida do tempo passar agora esses meses e toda a oscilação de mercado, aproveitar a oportunidade das taxas subindo e começar a comprar um pouco mais de títulos para a carteira, né? E vai aumentar essa posição de títulos na carteira agora. Para tentar recuperar um pouco desse, não ficar nesse 0,3 aqui e ficar acima disso. É importante, porque a pessoa que está no perfil super conservador, ela só tem renda fixa na carteira dela, né? Se a taxa for muito baixa, como aqui está indicando aqui, nesse relatório, 0,6, aqui na verdade esse ano vai ser um pouco mais, porque o início do ano foi um pouco maior. Mas a 0,3 para o ano que vem, ele vai ter 0,3 de real. Lembrando que a taxa de juros do plano, que é aquela que recalculou todo anualmente a gente recalcula ela e é base toda o benefício do participante, é 4,80 real. Ou seja, a pessoa coloca a renda fixa. Se a gente não fizesse nada na renda fixa, supondo que a gente não faça nada na renda fixa, deixa tudo na Selic, vai render 0,3 ano que vem. O participante tem que render 4,80 para manter o mesmo benefício dele, que é 4,80, que foi a conta que ele foi calculado pelo atuário. Então, a gente se tomar uma decisão hoje, né, principalmente a pessoa que toma uma decisão hoje, de um perfil super conservador, ela tem que estar atenta que a renda fixa não vai render só isso aqui, a renda vai render um pouco mais que isso, mas 4,80 é um desafio bem grande nesse momento para a gente poder chegar na renda fixa. Então, é uma decisão importante. Bom, aquele participante que está pensando em trocar de perfil agora, de um perfil mais agressivo para um perfil mais conservador, por exemplo, um participante está no perfil agressivo, vou radicalizar. Do perfil agressivo, vai para o perfil super conservador, que tem zero, ele vai vender a bolsa dele agora toda na mudança de perfil. Nesses patamares agora. Vai vender tudo. E vai para a renda fixa para render mais que isso, lógico, eu estou dando radicalizando. Vai render muito pouco, real. Então, ele está trocando uma situação em que ele pode, no futuro, estar recuperando, né? E isso ele tem tempo pela frente, porque aqui, como eu falei, a Previdência tem um tempo pela frente. Ele pode recuperar isso. E se tomar a decisão agora de inverter agora, ele não recupera mais. Ele realmente, de fato, vai realizar aquele investimento dele. E, por acaso, se ele sai um perfil que tem 45% de bolsa, é um perfil que tem 15% de bolsa, mesma coisa. Se a bolsa subir depois, ele vai estar em outro patamar de investimento. Ele não está no patamar original, que ele tinha 30% de bolsa, ou 45% de bolsa. Vai estar em outro patamar de retorno. Então é importante que o participante hoje, quando pensa em mudar de perfil, de mais agressivo para mais conservador, tenha essa noção de que ele está realizando um prejuízo, né? Porque ele vai realizar o prejuízo mesmo, ele está saindo da bolsa, ele vendeu agora, e vai comprar uma renda fixa e vai render muito baixo. Ponto. Né? Agora, vamos, assim, o que tem para o governo fazer isso tudo que pode ajudar a gente? Primeiro, eu já falei, a dívida tem que reduzir de novo, ele tem que fazer reforma. Se não tem reforma, é uma situação muito complicada da economia nossa. Eu acho que o mercado interpreta muito, olhando para frente, que vai ter uma recuperação. Então, até que o PIB aqui para o ano que vem já é 3,2. Já tem uma recuperação aqui no PIB, já anima os mercados já não manterem as condições depressivas dele assim, em relação ao retorno de bolsa, por exemplo. Então, é uma situação um pouco mais, olhando para frente, menos desesperadora. Eu acho que a gente não tem noção do tempo, falando aqui, mas a gente acha que pode ser uma recuperação para frente que pode ajudar o retorno dos investimentos. Né? E se a pessoa participante tiver calma nessa hora e pensar um pouco e não tomar uma decisão muito radical, ele pode lá na frente recuperar de volta isso. Por que eu estou falando isso? Vamos lá. Esse gráfico aqui é interessante porque ele mostra as últimas crises fortes que a gente teve na nossa bolsa aqui, né? Então, ele pega desde mais de 20 anos atrás, pega 95 aqui, 1995, e pega a queda da bolsa. Foi 57% de queda. Quanto tempo depois a bolsa voltou para o retorno que ela tinha antes de cair? 10 meses depois ela voltou para o patamar que ela tinha antes de cair.
em 97, 98, foi Rússia, se não me engano aqui. Caiu 56%. Quanto tempo depois ela voltou? O patamar que está aqui, 6 meses. Isso aqui é um gráfico de escala logaritmo, tá, gente? Então, às vezes, o espaço aqui, o tempo, não é mesmo o que está escrito aqui em cima. Mas pode ter certeza que foi esse preço aqui. 2001, né? Torre Gêmeas, se não me engano, e a parte toda interna que a gente passou aqui de eleição, mudança para PT, mudou muita coisa, muita certeza nesse momento aqui. E o retorno da Bolsa foi 6 meses para o mesmo patamar que ela tinha anteriormente. A Bolsa caiu quase 40% dessa queda aqui. E 2008 foi mais recente que a gente acompanhou, né? Crise lá de imobiliária nos Estados Unidos, que a Bolsa caiu nossa 60%, e levou 14 meses para a Bolsa voltar do patamar do início da queda dela para o mesmo patamar de Bolsa que ela estava antes da queda. Bom, 2020, a Bolsa no pior momento, lá em março, caiu 30%. Tempo de retorno, a gente não sabe. Como eu falei antes, a gente sabe que a Bolsa vai retornar um dia, dado o histórico, sempre foi assim. A Bolsa vai retornar, pode ser que demore 24 meses, 12 meses, a gente não sabe disso. Mas a gente tem tempo. Se quem puder esperar um pouco, eu acho que tem que pensar nessa condição de esperar um pouco. Porque tudo que está sendo feito na economia para tentar recuperar o mais rápido possível. E o mercado sempre antecipa esses eventos. Então, lógico que depende também da parte do governo fazer a parte dele, né? Daqui para frente, as reformas têm que ser dar continuidade na reforma, senão a gente está numa situação complicada, como eu falei. Então, ali é uma situação bem delicada na parte do governo estar aprovando isso. Bem, a gente não tem como precisar isso aqui, a gente não sabe nem, verdade, qual o impacto a crise está tendo na economia ainda, estamos passando por ela ainda, mas como eu falei, a gente sabe que, ao longo do tempo, isso se reverte. Né? É a única certeza que a gente tem, que ao longo do tempo se reverte isso. Não tem como precisar tempo nessa hora aqui, mas é a única certeza que a gente tem. Bom, perguntas e respostas que a Sharon anotou algumas questões aí para poder fazer um bate e volta aqui, né, Sharon? Isso aí, Max. Respira um pouquinho, de repente a gente chama até o Luiz agora para você dar uma pausa, né? Recebi bastante perguntas, teve gente que enviou aqui individualmente para mim, e eu queria começar, eu acho que com uma que representa que a pessoa mudou de ideia agora, né? A gente fez uma apresentação justamente para deixar bem claro que cada um toma uma decisão, e ela pergunta o seguinte: ela já fez a opção, ela pode voltar atrás agora e mudar de novo o perfil? Pode voltar. Tá. O que vale é a última envio de informação dela. Vai valer isso, é a última informação que ela deu para a gente. Legal. Temos a pergunta aqui do Francisco, né? Ele está perguntando onde ele consegue visualizar a composição da carteira de ações do plano moderado. Quer falar, Luiz? Primeiro, é bom mencionar, né, que as carteiras que o Max mostrou, tanto de renda fixa quanto de renda variável, são exatamente iguais para os planos, né, no caso dos CDs e CV, EPE, ONS, Eletrobras, e tanto na renda fixa quanto na renda variável. Então, aquela composição ela não muda sendo moderado, ou sendo perfil agressivo, ou sendo perfil conservador. O que muda é a alocação. Do total do patrimônio, ao invés de você ter 15% alocado naquela carteira de ações, se você estiver no perfil moderado, você vai ter 30%. Se você estiver no perfil conservador, você vai ter 15%. No perfil agressivo, você vai ter 45%. Eu tenho uma carteira aqui, Max, eu não sei se você... Pode pôr, hein? Vou tirar aqui, então. Não, aqui tem a abertura da carteira, eu não sei se... Não, o relatório do Carlos Zé tem lá os principais papéis. Nós normalmente, quando fazemos as apresentações de resultado, nós também apresentamos as carteiras. Essa aqui é a carteira de ações de cada um dos gestores. Aqui não está muito bom, porque é um relatório nosso interno, está atualizado para hoje. Aí, aqui talvez vai ficar aí a apresentação, então você pode ver depois com calma. Também, se quiser tirar uma foto aí da tela. Então, aqui são as principais ações de cada um dos gestores que o Max pontuou. Então, tem a carteira própria, a Sharp, a Arpoador, a Apex. Nós damos nomes, vocês estão vendo aí, de praias, é uma tradição que a gente já tem há anos, então os fundos todos têm nomes de praias.
Mas aqui só para fazer um breve relato, então a carteira própria tem Vale, Petrobras, B3, Itaú Banco, BR Foods, Bradesco, Itaúsa, Magazine Luiza, Pão de Açúcar e Rumo. São as principais posições que nós temos na carteira. E assim sucessivamente para cada um dos gestores. Então essa é a carteira hoje atualizada até o dia de ontem, na realidade, fechamento de ontem, que todos os gestores. Mas são todas empresas, em geral, se vocês olharem, são empresas... vamos dizer, as principais empresas do setor, são empresas grandes. Isso é uma coisa que eu acho que teve uma pergunta sobre a perspectiva de 30% para o ano e etc. De onde saiu aquela perspectiva? Eu vou emendar essa resposta, Sharon, depois se a gente sim. O Roberto pergunta aqui que na última apresentação tinha uma previsão de mais de 30% para o Ibovespa no final de 2020. Então, ele quer saber quais seriam as bases para essa previsão e considera a perspectiva para a descoberta de uma vacina somente em 12 meses aproximadamente. E aí ele pergunta como cenário político nacional. Então, vamos lá. Isso aqui é uma expectativa, né? O valor esperado, né? O valor esperado tem um risco associado e, no caso de bolsa, é um risco significativo. Então, de onde a gente tira a nossa expectativa? Você tem duas maneiras básicas, que é você faz o que a gente chama de cima para baixo, olha o cenário macroeconômico, projeta um crescimento, projeta o que vai acontecer, e você vê o impacto que tem nas empresas, e então você vê a expectativa de retorno sobre o Ibovespa. E tem o contrário, que a gente chama de análise de baixo para cima. Você olha o retorno esperado das empresas, olhando especificamente cada uma delas, e você coloca, então, dentro da composição do Ibovespa ou do IBX e projeta para o final do ano. Olhando de cima para baixo, a gente, na verdade, o número não é 30%, é um pouco menor, é 90%. Ibovespa, a nossa expectativa era Ibovespa a 97 mil pontos, dá menos. Hoje dá menos, dava 30 quando a bolsa tinha caído mais, etc. Hoje está algo em torno de 20 e poucos por cento. Por que isso? De onde a gente tirou isso? A gente imaginou, olhando de cima para baixo, que olhando as recuperações para trás e o tempo de recuperação, e pegando o pior cenário das recuperações que ocorreram, imaginando que você tivesse essa volta, quanto que estaria em dezembro, dado o prazo que a gente tem de hoje até lá. Então, olhando o que ocorreu anteriormente. Mas isso é corroborado também pelas análises. Aí a gente olha as empresas especificamente e vê os valuations das empresas, os fluxos de caixas projetados e etc. Então, a gente consegue encontrar mais de 30% também na avaliação das empresas. 30% das empresas hoje, assim, a maioria está com valuation, expectativa de retorno bem acima de 30%. Mas tem algumas, principalmente as de tecnologia, em que você tem uma grande variabilidade de projeção, que é mais difícil você fazer essa projeção. O caso de Magazine Luiza, por exemplo, e outras, né? Então, na realidade, no consolidado, dá acima de 30%. Daí que a gente tirou essa expectativa, na época, em torno de 30%. Hoje, Ibovespa 97 mil pontos. Então, é isso. É claro que, como o Max falou, precisar o timing de realização disso é muito difícil. Se vai ser dezembro, se vai ser janeiro, ou se vai ser antes, ou se vai ser depois, se vai ser 15 meses. Agora, de qualquer maneira, quando você tem uma expectativa muito superior à renda fixa, né, isso faz com que você tenha um percentual de ações mais alto do que o seu percentual histórico. Por isso, o perfil Eletros hoje está com 25% em ações, que é um valor alto quando a gente olha o histórico do perfil Eletros. Já que a Selic hoje é muito baixa, que nem o Max mostrou aí, a projeção da taxa Selic é muito baixa, e a outra opção são os títulos longos, que é o que a gente tem feito posição. Então, acho que essa é a resposta, essa é a carteira, e ela é igual para todos os perfis, isso que é o ponto. A agressiva, compra essa carteira. Moderado, compra essa carteira. Conservador, compra essa carteira. Todo mundo compra, que nem um fundo, e todo mundo é cotista desse fundo aqui, de ações que compõem a carteira da Eletros como um todo. Tá ok? Legal. O José Antônio diz que tem mais de uma conta na Eletros. Ele quer saber se ele precisa fazer a troca de perfil em todas elas. Primeiro, ninguém precisa fazer nada, né? Acho que esse que é o ponto. Assim, você já está num perfil, se você está confortável com o seu perfil, você vai ficar nesse perfil. Ninguém aqui é obrigado a fazer nenhuma alteração. Mas você pode fazer alteração e você pode fazer nas duas contas. Né? Vamos supor que você tem uma conta como, eu não sei se é o caso, às vezes o participante era do ONS e depois está na Eletrobras, ou ele já é assistido numa conta
e ainda não é na outra, eu não sei qual é a situação, mas em cada uma delas do plano CD, de planos CDs, ele vai ter vamos dizer, essa possibilidade de mudar o perfil. A não ser que ele seja BPDS. Aí BPDS, que eu digo, ele já não é o BPD, né? BPD também tem a oportunidade de mudar o perfil. BPDS é que no processo de migração do plano BD para o plano CD, uma parcela ele foi como soldado. E aí, ele diz aqui, Luiz, desculpe te interromper, EPE e Eletrobras. E nos dois ele é CD, ele pode migrar nos dois. Se ele for CD nos dois, ele pode migrar nos dois. Ele pode migrar, não, desculpa, ele pode escolher um perfil nos dois. Ele pode, não quer dizer que ele precise fazer, é uma decisão dele. Tem pergunta aqui da Marcele. A longo prazo, os perfis mais conservadores com percentual maior em renda fixa costumam obter um retorno maior do que os perfis com parcela maior em renda variável? Essa pergunta é a pergunta... O Max comentou ali, eu tinha visto a pergunta, e o Max comentou, eu acho que ele deu uma resposta, não sei se no meio da apresentação, que de 2010 até 2015 a Bolsa rendeu zero. E por que a Bolsa rendeu zero? Nós tivemos, na época, o governo da Dilma, que foi um governo muito ruim para as empresas. Quem é do setor elétrico lembra da MP 579, que reduziu a tarifa e jogou um forte impacto sobre as empresas do setor elétrico. Mas não foi só o setor elétrico que isso ocorreu praticamente em todos os setores. Então, a Vale do Rio Doce teve aumento dos royalties dela. No caso da Petrobras, teve o congelamento na bomba, na época se controlava o preço. Então, do ponto de vista das empresas, das ações, dos acionistas que tinham ações em bolsa, o resultado das empresas foi muito impactado nesse período. De modo que de 2010 até 2015, basicamente, a bolsa não rendeu nada. E aí, quando a gente mostra esse histórico de 10 anos, a gente está olhando de 2010 a 2020. Pega 5 anos em que a bolsa não andou nada. Se a gente olhar de 2015, janeiro de 2016 para agora, foi o contrário. A bolsa andou muito e provavelmente andou muito mais do que a renda fixa. Então, depende do prazo específico que você olha. Teoricamente, né, Luiz? Teoricamente, no longo prazo, a posição de renda variável, que tem um pouco mais de risco embutido, ela deveria ter um retorno superior ao da renda fixa. Isso nas condições normais de mercado, né? Mas não é o nosso caso aqui agora, que o Luiz falou agora aí. Mas deveria ser isso, numa condição... Você pega os Estados Unidos sempre tem um prêmio da renda variável sobre a renda fixa. É um prêmio que você consegue medir lá, ao longo dos anos, 100 anos de bolsa lá. Então, esse, em teoria, deveria ser participante, mas nem sempre é. Eu acho que isso tem a ver com a pergunta do Gilson, né? E o percentual de concentração. Vale 4, 14,3%, e Petro 4, 9,4%, e reavaliado de quanto em quanto tempo? Reavaliado todo dia. Todo dia. E gestores também. Todo dia a gente... Não, deixa eu só comentar aqui. Na realidade, além de se avaliar todo dia, existe um motivo, porque, como o Max falou, o nosso objetivo é ganhar do IBX. E estudos mostram que é muito difícil, no longo prazo, você ganhar do índice. O cara, certas vezes, comprou uma ação e aí ele ganhou do índice, mas aí ele troca e perde do índice na composição da carteira. Então, a gente tem uma avaliação de risco do descolamento da nossa carteira para o índice IBX. Então, Vale, ela já tem uma posição no índice muito alta. Então, Vale tem uma posição no índice, se não me engano, em torno de 11%. E nós estamos com a posição de 14,3%. Então, na realidade, nós estamos comprados acima do índice em 3%. Então, a avaliação que a gente faz é muito em relação ao índice IBX. E a mesma coisa na Sharpe, por exemplo, se você olhar... Porque você não ter Vale, por exemplo, no momento em que você tem no índice 11% da composição dele em Vale, é um risco de descolamento muito alto, muito elevado. Então, a tendência é que você tenha uma aposta em Vale um pouco maior ou um pouco menor, de acordo com as suas expectativas. Mas isso é reavaliado praticamente diariamente, a gente compõe a carteira. A nossa carteira está linkada aqui com Bloomberg e com Broadcast, então a gente acompanha os retornos, como estão indo. Temos o acompanhamento das empresas, das expectativas. Então, por exemplo, Vale, se você olhar, ela talvez tenha sido uma que mais recuperou mais rápido, porque ela tem, praticamente, a receita dela é o preço do minério e ela tem o dólar. Então, a receita dela é minério e dólar. E você viu que
o minério está a $96 a tonelada, fechou ontem na máxima histórica, ou próximo da máxima histórica, talvez não na época do super ciclo das commodities em 2009, né, 2007 a 2009. Mas ela está com $96 a tonelada, talvez os últimos 5 anos seja o maior preço do minério. E isso por conta dos incentivos que a China está dando. Então, ela teve um impacto muito positivo. A Petrobras, a gente vê, por exemplo, a gente olhando Petro 4, a gente está mais comprado, mas se você olhar Petro 3, a gente está vendido em relação ao índice. Então, no consolidado, a gente está comprado pouca coisa em relação a Petro, muito menos do que em Vale, em relação ao índice. Então, essa é a análise que é feita, mas repetindo, isso é reavaliado diariamente, praticamente, as reuniões são semanais, mas é reavaliado diariamente. Nada impede que hoje a gente já subiu muito, achamos que já bateu no preço, vamos diminuir, vamos alocar em outra ação. Tá certo? Queria passar a pergunta aqui do Cláudio, ele pergunta sobre taxa de administração, né? Ele está com dúvida e gostaria de saber se a taxa de administração vai diminuir. Foge um pouco ao contexto do perfil, mas acho que vai. É o Cláudio. Então, Cláudio, a nossa taxa já diminuiu, na verdade, né? Ela já saiu desse ano mesmo, de 0,45 a 0,40 ao ano sobre os investimentos, que é uma taxa que a gente considera razoavelmente baixa. Quando você olha o mercado aberto, então não compete nada com a gente, porque a taxa deles é muito mais alta que a nossa, em torno de 1 e pouco por cento acima de taxa de administração. E com outros planos também, a gente é competitivo. Tá? 0,40 de taxa de administração é uma taxa bem baixa e ela já vem reduzida. Ela era 0,45 no início do ano e agora 0,40. Fora a taxa de carregamento, que era 3%, nós zeramos a taxa de carregamento. Então, assim, o que pôde cortar de custo ao participante aqui, a gente eliminou. Assim, está bem enxuto agora, eu acho. Falando em taxa, mas outra taxa, tem uma pergunta que veio, se a gente paga alguma taxa para fazer a troca de perfil de investimento. Não paga nada. Tá. Zero. Tá. Tem uma pergunta aqui do E também Ricardo. as taxas são iguais. É bom falar, porque, por exemplo, às vezes nos bancos ou nas abertas, né, se você tem um perfil super conservador, normalmente é uma taxa menor do que os perfis mais agressivos, que tem bolsa. No nosso caso, as taxas são iguais, tanto para o perfil super conservador quanto para os perfis agressivos. A taxa cobrada de todos é a mesma. 0,4% ao ano sobre o patrimônio. Tá certo? Tá. Tem o Ricardo perguntando se você já tem uma posição prévia para abril, especificamente por conservador, e quais seriam possíveis grandes riscos da saída do Paulo Guedes, por exemplo. Então, é uma boa pergunta. Bom, primeiro por abril se apresentou. Pois é, abril está no site já, tá? Essa é uma prévia que a gente colocou aí, inclusive, desses gráficos que a gente colocou, do relatório também, a prévia de abril. O definitivo deve sair já por esses dias. Em relação a Paulo Guedes, eu acho que sim, é um risco de curto prazo, vamos dizer assim, de curto prazo. Levando em consideração que o mercado também já antecipa uma parte disso, o mercado sempre antecipa as coisas e sempre coloca no preço de hoje o que pode acontecer no futuro. Então, se o mercado achar e desconfiar já hoje que o Paulo Guedes tem uma possibilidade de sair do governo, ele já vai colocar no preço de hoje. Então, eu acho que isso não está muito no preço ainda, eu acho que não está, mas o Paulo Guedes saindo é mais um dia de estresse que a gente vai ter no mercado. Vai ser péssimo para sempre? Não. Se a gente pegar, os governos anteriores também fizeram troca de ministros adoidado aí, né? E passamos por isso, e o gráfico da Bolsa que eu mostrei antes considera tudo isso ali dentro daquele gráfico. Então, a resposta é sim, pode trazer algum tipo de volatilidade de curtíssimo prazo para a gente, mas que aquele gráfico que a gente mostrou no médio e longo prazo, talvez isso passe no meio do caminho e a gente vá à frente, continua à frente aí. Continuando na expectativa, o Gilson pergunta: qual a expectativa para o mês de maio para os perfis que possuem uma parcela de renda variável, considerando também os feriados antecipados em São Paulo com o fechamento da Ibovespa no período de 20 a 22? Isso está por dentro, está acontecendo mesmo, Gilson. Então, a Bolsa começou o mês, né, entregando um pouco de resultado, caindo um pouco, mas já está positiva no mês já, tá? A Bolsa está agora, pelo menos até ontem, era positiva, subiu bem. Não, até hoje, até agora está 1,32 de alta. No mês, né? Então, não, assim, no mês. A expectativa positiva para o mês até o momento. A gente não sabe se o Paulo Guedes amanhã sair, realmente no curtinho prazo pode dar um efeito negativo nisso tudo, mas é possibilidade. Então, a expectativa é positiva. Agora, com relação ao que ele falou
da Bolsa está fechada amanhã e quinta e sexta, para o lugar de São Paulo, acho que, se não me engano, a Bolsa está negociando com o governo de São Paulo para ver se ela não para nesses dias. Tá? E não tem uma resposta ainda sobre isso, não. Eu acho que tem a pergunta aqui do Fernando, que a gente comentou, mas acho que é bom reforçar, né? Ele está dizendo, estou no perfil moderado. Se mudar para o conservador, estaria realizando perdas de moderado no período? Sim, ele estaria realizando sim. E se ele for para o moderado conservador, que um tem 30, outro tem 15, esses 15% vai ser vendido no mercado de fato e vai direcionar esses 15% para a renda fixa dele. Então, de fato, ele vai realizar esse retorno mais baixo agora. E se daqui a 2 anos, se a Bolsa bombar daqui a 2 anos, se ele não mudar de perfil, ele vai estar um patamar acima do que está hoje, obviamente, mas abaixo do que estaria se não tivesse mudado de perfil. Eu só queria acrescentar essa colocação do Max, que é a importância de você estar bem alocado no seu perfil, né? Porque, em termos teóricos, como ele falou, no longo prazo a Bolsa vai render mais, assim, teoricamente, porque eu estou correndo mais risco. E risco é proporcional ao retorno. Então, eu tenho mais risco, eu corro mais retorno. Isso funciona no longo prazo, quando a gente aumenta o prazo e etc. No curto prazo, a gente viu que no Brasil tem 10 anos que não funcionou. A gente pegou um momento muito específico de 2010, 2005, que isso não funcionou. Então, é importante a pessoa fazer uma avaliação do perfil que ela está. Porque eu quero estar no agressivo quando sobe, mas quando cai eu não quero estar. É muito difícil você, de antemão, saber o que vai acontecer no mercado. E a rigor, do ponto de vista técnico, né, a Bolsa está precificada, levando em consideração todos os riscos. Quer dizer, a Bolsa, vou aqui tentar explicar. Imagina, está todo mundo o tempo todo negociando todos os ativos. Petrobras está saindo a um determinado preço. Olha, se todo mundo achasse que ele fosse subir, o cara imediatamente, todo mundo ia ter mais comprador e ele subiria imediatamente. Então, o preço que um ativo está negociando e a Bolsa está negociando reflete todas as expectativas de todos os agentes, levando em consideração todos os riscos, né? E levando isso tudo em consideração, e levando em consideração que é um ativo mais arriscado, no longo prazo tende a render mais. Então, independe um pouco, a expectativa de retorno ela é maior na Bolsa por conta desse nível de risco. E ela reflete o preço sempre de todos os riscos, ela reflete no preço que está sendo negociado. Por isso é que é muito mais a decisão de tolerância, não tem a ver muito com a expectativa de retorno, mas tem muito mais a ver com a sua tolerância a risco. Porque se eu tenho tolerância de ver a minha reserva oscilar, e não tem problema, e eu tenho tempo para isso, e aquilo, a representatividade do meu patrimônio que eu tenho daquilo, me deixa confortável, então eu posso correr mais risco e ficar por mais tempo com uma alocação maior em ações. E, teoricamente, no longo prazo eu vou ganhar. Por isso é que a gente fala muito da questão da tolerância a risco do participante, né? Por isso que tem o teste no site e etc. Porque, teoricamente, a Bolsa sempre reflete todas as expectativas. Eu acho que é só isso. E acho que é importante as pessoas estarem no seu perfil, né? Independente das expectativas. Estarem confortáveis com a alocação que elas têm em ação. Tá. A Elisete pergunta quais as chances da Selic ficar baixa e a Bolsa também, ou até negativa no mesmo período? Bom, a chance da Selic ficar baixa é grande, no curto prazo aí. Pelo menos esse ano que vem. Por quê? Primeiro que a gente não vê nada que demande alguma coisa que vá subir juros, ou seja, inflação. Porque está todo mundo desempregado, vai ter uma onda grande ainda de desemprego, né? E vai ficar por um tempo assim. Então a pressão sobre demanda de consumir alguma coisa vai diminuir no curto prazo. Então a expectativa de a inflação subir e por sua vez os juros também subir é baixa. Então provavelmente os juros devem ficar baixos entre esse agora e o ano que vem ainda. A pergunta que ela diz, Max, que se as duas podem estar em queda juntas, ela complementou aqui. Pode, isso é possível. Olha só, como eu falei, o mercado antecipa muitas coisas. Se o mercado perceber que o governo não vai fazer nada com relação à parte fiscal, que é importantíssima para a gente fazer alguma coisa, uma reforma administrativa, uma reforma tributária, isso é importante que aconteça. Porque as pessoas elas investem nas empresas confiando que o futuro vai ser melhor, que o futuro vai ser confiável para ela. Ela não tem incerteza, ela não vai fazer investimento. Então, se o governo não passar uma direção para ela, ou seja, não alinhar a economia
no sentido de crescimento, provavelmente as pessoas não vão investir naquela empresa e aquela empresa não vai dar retorno. E se não der retorno, a pessoa também não vai investir na bolsa. Essa condição não é possível, sim. Né? Não é inexistente, não. Mas, assim, pelo que está vendo, pelo menos a PIB, para o ano que vem, tem 3,2, ou seja, já tem uma expectativa de subir o PIB. Até por isso que a bolsa, obviamente, então, ano que vem tem uma recuperação. Então, talvez seja o caso de ter uma elevação de perspectiva de bolsa. Não quer dizer que vai acontecer já. Pode ser uma perspectiva, pode ser uma premissa que vai acontecer, mas não aconteça. Então, é muito que vai acontecer nos próximos meses e anos depende do que o governo vai fazer. O governo tem que tomar alguma atitude em relação à parte fiscal, senão ela pode prejudicar muito a economia e se as pessoas não se sentirem confortáveis com isso, não vão investir e a bolsa vai ficar de lado aí por um tempão. Né? Então é isso. Pode acontecer sim, não é o cenário atual de médio e longo prazo, talvez é uma recuperação de bolsa sim. Agora os juros podem ficar baixo entre esse ano e ano que vem, ainda. O Alfonso volta numa pergunta aqui, mas eu acho importante a gente reforçar, né, que ele possa experimentar perda saindo do perfil super para o moderado. Eu acho que é qualquer perfil, mas acho que vale falar. Não, mas aqui é super conservador, né? Super conservador ao contrário. Ele está comprando bolsa, assim, teoricamente, assim, faz todo sentido no momento que a bolsa cai muito, assim, você está posicionado, se tiver tempo pela frente, né? Um tempo pela frente bom, porque isso a gente não sabe precisar o tempo aqui ainda, mas faz todo sentido, no momento de crise, no momento que a bolsa cai muito, ele está alocando alguma coisa naquela hora. Então, se ele tiver esse fôlego para ficar ali, como eu falei antes, se ele tiver uma tolerância a risco, o fluxo de caixa dele comporta isso e tal, eu acho que faz um sentido, sim, ele aumentar um pouco a exposição em renda variável dele. É a mesma colocação aqui do Thiago e do Fernando, né? Eles fazem um movimento ao contrário. Seria aconselhável sair do perfil conservador para o moderado. Então, mesmo é só a pessoa ter consciência de que pode, no curto prazo, sofrer. Assim, que nem o Max falou, tem que ter reformas, né? Tem que dar sinalização clara, o Paulo Guedes aí permanecer. Então, acho que se você não... Pode ser que você sofra e você tenha perdas. Porque eu acho que a mudança do super conservador para agressivo, ou do super conservador para moderado, acho que são as perguntas que estão vindo aí agora. Então, você pode ter perda no curto prazo. Você tem que ter, então, esperar e saber que no longo prazo você tende a recuperar. Agora, quanto tempo isso demora? Como isso acontece? Como você vai precisar isso não é fácil. Não existe isso, Então, você tem que ter essa tolerância a risco que eu estava mencionando. Você tem que estar com essa capacidade de falar, não, eu sei que isso é de curto prazo, eu não vou precisar disso agora, eu vou ficar lá e esperar a realização da bolsa, a bolsa ir bem e dar renda fixa. Tem um ponto assim, ter perfil de investimento é muito bom. Eu acho que você ter a alternativa de você estar escolhendo alguma coisa, por isso que acho que é mais um ponto que a gente está falando do tratado do custo, né, que é 0,40 ao ano e tal. E esse perfil de investimento ainda nesse custo. Dar alternativa ao participante escolher é muito bom. O difícil é ele tomar a decisão de escolher, né? Essa hora é difícil, de fato. Mas ele ter essa alternativa é muito boa, né? Ele complementa aqui, só para deixar bem claro, que ele bota, nesse caso que ele sai de um perfil mais conservador, mudar para progressivo, se ele for, né? Ele não vai realizar perda imediata. É verdade isso? Não, ele vai estar comprando bolsa nesses patamares. Pois é. Ele está pegando a renda fixa dele e vai comprar bolsa nos atuais patamares. A bolsa, 81 mil pontos. Só se a bolsa cair de novo. A bolsa pode vir a 50. E aí ele vai ter a reserva dele desvalorizando de 80 para 50, se ocorrer isso, né? Agora, como o Max mostrou, a bolsa sempre voltou, sempre recuperou os patamares anteriores e sempre foi para cima em relação ao que já bateu. Então, teria que esperar. O que eu estou querendo dizer é exatamente isso. Se a bolsa cair de 80 para 50, vamos supor, eu não concordo com esse cenário, tá? Eu sou otimista, acho que a bolsa vai se recuperar. Mas ele vai estar confortável em ver a reserva dele diminuir naquele momento, porque a gente assistiu agora, alguns participantes, que como viram a bolsa subindo durante 5 anos, a bolsa subiu de 2016 até 2019, inclusive, e aí as pessoas migraram dos perfis mais conservadores para os perfis mais agressivos. E depois a gente respondeu a alguns participantes falando, ai meu Deus, esse não era o meu perfil. Ai meu Deus, caiu 8%, não era o que eu esperava. Né? Então é porque a pessoa não estava no perfil adequado. Aquele perfil
que ela estava era um perfil que tinha um risco maior do que ela tinha capacidade de estar. Acima da tolerância dela, né? Acima da tolerância dela. Então, esse que é o ponto. A pessoa sempre ficou no super conservador. Não quero ter oscilação na minha reserva. Ah, não, agora eu vou para o moderado, eu vou para o agressivo. A gente vê mudanças assim, do cara sair do super conservador para o agressivo, ou do cara sair do agressivo para o super conservador. Assim, me parece que mudou tanto a tolerância a risco da pessoa assim, dela sair de 0 para 45% em bolsa. Me parece muita coisa, né? Ela não mudou. Ela, em relação aos riscos dos investimentos dela, ela não mudou. Então, por que ela mudou tanto assim a alocação dela? Então, é uma coisa que a pessoa tem que pensar. Entra no site, faz o teste, que tem lá as perguntas, né? Faz uma avaliação, se vai aguentar esperar essa volatilidade, porque bolsa tem volatilidade e pode ficar negativo. É isso. Sobre o perfil agressivo, tem uma pergunta aqui da Cíntia. Se no perfil agressivo tem investimento em dólar, caso positivo, qual o impacto com o real desvalorizando perante ao dólar ao mesmo tempo que a bolsa está em baixa? Não temos dólar. Achamos o dólar hoje num patamar muito alto. Se você olhar o histórico em relação à cesta de moedas, em relação a tudo que você possa imaginar, é muito alto. Então, não faz sentido. A gente não acredita, não faz sentido você comprar dólar para um plano de previdência que tem o seu passivo em real nesses patamares. Dólar a 5,70, 5,80. Né? Então, hoje não temos. O que a gente pode vir a ter, e que aí teria um risco de dólar, é investimento no exterior. Nós, infelizmente, não temos agora, mas é uma coisa que a gente no futuro pode vir a ter. A gente até considerou, né, Luiz, na verdade, há um tempo atrás, fazer uma alocação, sim, em dólar, mas com a mudança de mercado foi muito rápida e muito radical, assim, acabou toda a estratégia, né? Perdeu. A gente entende até com um pouco de diversificação também, tá? A gente comprar o câmbio também é bom que diversifica. Mas o patamar que estava antes, estava bem estudando isso, mas fugiu muito do nosso número com a crise. Só para lembrar, as pessoas falavam em dólar a 3,30. Né? Isso que o dólar estava 4. 4 meses, 5 meses atrás. O dólar estava R$4. E as pessoas falavam, não, esse dólar vai despencar, provando as reformas e tudo que está por vir, e vai a 3,30. E a gente tem um dólar que saiu de 4 para 5,80, chegou a 5,90 ou 5,85 e tal. Então, você fazer um investimento agora em dólar 5,80 e você olha o histórico, qualquer comparação que você possa fazer, não faz sentido. A gente acha que não faz sentido. Então, não nesse patamar. Né? Pode ser que quando voltar, né, ou cair, a gente volte a botar isso na pauta nossa. A gente está com bastante pergunta aqui para responder, mas a gente já está há 1 hora aqui conectado, então eu acredito que o material que o Max tenha exposto aqui está bastante rico. A gente tem, como o Max falou, bastante outros recursos. Tem um e-book que a gente fez com base na última apresentação, perguntas e respostas, que está bem didático, as dúvidas da última que a gente pode complementar aqui com o que surgiu hoje. Todas as perguntas aqui relacionadas, como é que está a alocação do meu perfil, como é que quanto que de bolsa tem cada um, isso tudo tem nesses materiais. Você também consegue acessar a informação do seu perfil dentro do portal do participante. Eu queria agradecer muito as perguntas e terminar com uma última aqui, que eu acho que vale a pena voltar, que é sobre o perfil Eletros, né? A participante que não está identificada, ela diz que o perfil dela é Eletros. O que muda? Vocês já falaram que é uma alocação dinâmica, mas acho que então vale voltar a falar, porque é uma dúvida. A decisão de mudança de alocação de 25 ou para 26, 27 ou 20, a decisão ela é tomada. Assim, a discussão é diária, tá? Mas a reunião oficial que a gente faz é uma vez por mês, a gente faz uma reunião, aí joga um modelinho macroeconômico lá, as posições macroeconômicas, modelinho de ação, e lá dá um valor de risco-retorno esperado para aquela carteira, e aí, baseado no cenário, a gente toma a decisão de aumentar, ou diminuir, ou não, ou manter. Né? Mas a reunião oficialmente é mensal, mas as discussões são diárias. Tá? Se isso acontecer, uma mudança muito radical do dia a dia, a gente para e faz uma reunião naquele dia e decide ali se aumenta ou diminui. Então, queria deixar aqui também aberto o canal de atendimento, que é por onde vocês, se continuarem com algum tipo de dúvida,
Vocês podem mandar para atendimento@eletros.com.br, que a equipe direciona para a área de investimentos, uma dúvida realmente que você não tenha sido esclarecida aqui ou que você precise de mais orientação, a gente está à disposição, é um canal que a gente abre para o participante falar com a Eletros o tempo e no momento que vocês quiserem. Então, Max e Luiz, muito obrigada por esse encontro. Agradece Espero a todos. Eu agradeço. Agradeço de todos aí. A todos. Muito obrigado. Obrigado pela atenção de todos também. Pensem bem antes de tomar a decisão, né? Pensem bem, porque é uma decisão importante nesse momento. E passem bem todos. Fiquem bem aí. Isso aí, a gente vai disponibilizar esse vídeo e a apresentação também no nosso canal do YouTube e no site da Eletros. Vai ter uma matéria específica com todos os links, você pode baixar, pode ver a apresentação de novo, compartilhar com quem Eu acho que tem perguntas e respostas já lá no site também, não tem, Charles? Tem. Já tem umas perguntas e respostas sobre perfil, sobre essa mudança, já em cima das perguntas feitas da outra live. Então, tem perguntas que eu acho que talvez já tenha alguma coisa. A gente pode complementar aí depois. Isso, com as perguntas que surgiram hoje, tiveram algumas novas, a gente complementa. A gente pode pegar as perguntas que ainda a gente não conseguiu responder todas, a gente está vendo aqui, a gente pode tentar complementar e botar lá no site também, para todo mundo. Obrigada, muito então. Obrigado a todos. Tenham um bom dia e se cuidem.